Olá, tudo bem? Eu sou a Kênia, sou mãe de dois, tenho um sonho de ter um terceiro filho. Sou pedagoga, trabalho na área da educação há aproximadamente 10 anos e também tenho atuado voltando meus cuidados para quem cuida, né? Os pais. E hoje eu tô para falar com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante, que são as crenças por trás dos comportamentos das crianças, né? Crenças essas que acabam nos limitando. O que são as crenças limitantes? Bem, as crenças são os rótulos, né? Muitas vezes a gente acaba confundindo a personalidade da criança com o comportamento dela. E isso acaba nos atrapalhando na hora de educar, né? Se a gente parar para pensar na realidade sobre os nossos próprios comportamentos, nós vamos ver que muitas das coisas que a gente faz é influenciado por uma crença que lá atrás nos fizeram acreditar. Algum rótulo que colocaram lá na nossa infância. Eu, por exemplo, tenho exemplo de uma situação para falar aqui agora, que eu me recordo da minha mãe, em um momento que um tio chegou na minha casa para almoçar. E ela tinha muito cuidado em relação aos meus sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa que sente demais as coisas. E eu tinha aproximadamente uns 12 anos e eu tava fofinha, eu tava acima do peso. Eu sempre fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha. E eu sentia muito quando me falavam, quando tocava nesse ponto. E esse tio chegou em casa para almoçar e ele me cumprimentou, eu pedi a bênção. E aí ele pegou e falou, de forma sutil, nem foi ofensiva, que eu tava fortinha. E a minha mãe quase tapou a boca dele. Eu lembro que ela quase foi para colocar a mão na boca dele. E eu lembro que ela justificou falando que eu era muito sensível. O que a gente pode pensar, o que a gente pode tirar dessa situação? O que eu tiro pra mim dessa situação? Se de repente ela tivesse me endurecido, me moldado para ser mais rígida diante dos meus sentimentos, talvez hoje eu seria diferente. Eu não seria essa pessoa que sente demais, sensível demais, que às vezes eu mesma acabo me rotulando como sensível. Nossa, eu sou muito sensível, eu sinto demais as coisas. Então, assim, se ela tivesse me moldado mesmo, me modelado para ser mais rígida diante essas situações que poderiam me causar sofrimento, talvez hoje eu seria diferente comigo, né? Não me martirizaria, né? Nesses momentos. Hoje eu tenho mudado. Depois que eu comecei a estudar mais sobre a forma de criar, sobre educação de crianças, eu me vejo numa situação que eu preciso me moldar, né? Para poder educar e não cair nesses mesmos erros. Então, se você parar para pensar sobre tantas coisas que você acredita de si mesmo, por que você acredita? Porque os nossos pais nos fizeram acreditar, nos rotularam, né? E isso é culpa deles? Não, não é culpa deles. Eles cresceram e foram ensinados dessa forma também. E esse erro a gente comete com os filhos da gente. Tantas vezes a gente acaba rotulando os nossos filhos sem pensar numa coisa que é muito importante. Nossos filhos acreditam em tudo que nós falamos. Então, se você colocar um rótulo nele, ele vai crescer acreditando que ele é aquilo que você está dizendo. Essas são as crenças limitantes. Por exemplo, eu caio muito nessa com a minha filha. Eu vivo falando pra ela, nossa, minha filha, você é muito desorganizada, muito desorganizada. Então, assim, eu tenho que me policiar pra caramba sobre isso. Então, assim, qual que é uma forma mais sutil de falar do comportamento dela sem dizer da personalidade dela? Nossa, filha, você é maravilhosa, a mamãe te ama demais, mas isso que você faz não é legal. Isso me deixa muito irritada. Porque como que a gente pode solucionar, né? Voltando lá na solução, foco na solução.
Então, essa é uma forma sutil, um exemplo simples, né? Você tem que pensar aí dentro da sua realidade, como que você pode parar de passar, de transmitir essas crenças para os seus filhos, né? Para as crianças. Porque isso acaba nos limitando em algum momento da nossa vida. E eu tenho certeza que se você parar para pensar aí nesse exato momento, se você fechar o seu olho, começar a pensar e trazer à tona no que é que te limita em relação às situações difíceis da sua vida, ou mesmo na educação dos seus filhos, você vai achar um monte de rótulo que veio lá da sua infância. Então vamos repensar na forma que a gente está educando, se a gente está confundindo a personalidade da criança com uma crença, com um rótulo. Gostaria de chamar a atenção de vocês também para o guia, para o meu e-book que eu fiz. Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que baixaram o livro e tem acompanhado nas redes sociais, né, tudo que eu posto, os depoimentos com os meus exemplos, e relatado muita diferença na educação dos filhos, que tem transformado, que tem impactado. E eu fico muito feliz, muitos desses depoimentos eu fico emocionada, porque eu não imaginava que eu poderia causar uma transformação na vida de pessoas que eu sequer conheço. Então eu fico muito agradecida por quem tem acompanhado, né, esses depoimentos, os textos que eu coloco ali nas redes sociais com os meus exemplos, com os exemplos da minha vida, né, das situações que acontecem comigo e com os meus filhos. Então quem tem acompanhado, tem lido, e isso tem causado de certa forma uma transformação, né? Porque isso nada mais é do que uma transformação da forma que a gente acredita de criação, dos padrões que a gente segue, que já são padrões antigos, sem pensar que o mundo está mudando, as crianças estão evoluindo e a gente precisa também da mesma forma acompanhar essa mudança. Então, assim, eu fico muito emocionada, muito gratificante quando eu recebo um depoimento de uma pessoa que leu um texto e repensou uma situação que aconteceu com seu filho, com a criança, e mudou o comportamento a partir daquilo ali. Então, assim, através do guia, através dos meus depoimentos, eu tô muito feliz com isso. E para você que ainda não baixou o guia, vai lá no nosso site, o www.bercariogoiania.com.br, baixa também o livro e me diz lá o que você achou. Eu vou deixar o link para baixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Muito obrigada por todo mundo que tem acompanhado, muito obrigada pelos depoimentos, obrigada por tudo, eu tô muito feliz, gente, obrigada.